aí, meu amigo estudante aqui no canal Matemática para Vestibular, seja bem-vindo aí para mais uma aula de Física do nosso canal, onde vamos abordar o assunto de lei de Ohm. Vamos falar da primeira lei de Ohm e também da segunda lei de Ohm. Então, ó, estudante, tá muito maneira essa aula e tudo que eu peço você, estudante, é chegar já na voadora desse joinha, compartilha esse vídeo aí. E se você é novo aqui no canal, estudante, é só você assinar o nosso canal clicando aqui, ó, nesse quadradinho vermelhinho, marotinho, onde está escrito assinar o canal. Clica agora aí, estudante, torne-se assinante do canal. Ah, não deixa também de, ó, blim, 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 sininho da notificação para você ser avisado dos novos vídeos aqui do nosso canal. Tranquilo, estudante? Então tu tá preparado aí? Porque aqui com certeza o teu sucesso no vestibular ele é garantido. DJ, libera aí a vinheta, DJ. Bom, vamos aí para a nossa aula sobre lei de Ohm. Então eu coloquei aqui um circuito elétrico, tá? Isso daqui é a representação de uma bateria, onde esse traço maior aqui é o polo positivo da bateria, esse aqui é o polo negativo da bateria. Isso aqui é um fio condutor, né? Fio condutor, tranquilo? Esse raio aqui é o que a gente chama de resistor. Resistor. Aí na sua casa pode ser uma lâmpada, por exemplo, resistor, tá? Existe uma outra representação para resistor também, tá? Que é essa daqui, em forma de retângulo assim. Ó. Aqui também pode ser representação do resistor. Aí eu vou colocar aqui em cima desse resistor, eu vou botar aqui um voltímetro. O que é o voltímetro? Voltímetro é aquele aparelho que mede a voltagem, tá? Espera aí que eu acho que eu cortei demais. Então, deixa eu cortar de novo isso aqui, que eu acho que eu cortei demais. Voltímetro é aquele aparelhozinho que mede a voltagem, só que aqui na física a gente não chama de voltagem, tá? A gente chama de tensão ou DDP, tá? Os físicos não gostam muito desse nome voltagem. Mas a unidade de medida de tensão é volts, tranquilo? Vou colocar aqui também um outro aparelhozinho, tá? Chamado amperímetro. O que faz o amperímetro? Ele mede a intensidade de corrente elétrica que está passando no fio condutor, tá? Isso é o que faz um amperímetro. Então tá aí, beleza? Circuitinho todo ele montado. A gente pode agora brincar de cientista. Vamos fazer aqui a experiência que Ohm fez. Então vamos primeiro colocar aqui um resistor RX. Esse resistor RX, ele vai ser um resistor, vou colocar aqui, RX, é um resistor metálico, tá bom? Metálico. E aí depois faremos a mesma experiência com outro resistor, o RY, só que esse vai ser de carvão, tá legal? Beleza, então vamos começar aqui com o RX. Ohm pegou lá uma bateria de 10 volts, tá? Olhou lá o voltímetro, marcava 10 volts, e aí ele foi ver quanto que estava passando aí de corrente, e ele olhou, viu lá 2 amperes. Aí o que ele fez? Ele dobrou a tensão, de 10 foi para 20. Quando ele olhou lá a corrente, estava marcando 4 amperes. O que ele fez? Triplicou a tensão. Quando ele triplicou a tensão, que ele foi olhar a corrente, estava marcando lá 6 amperes. Então, de cara,
ele olhou esse resistor Rx e ele já pensou, poxa, a intensidade da corrente elétrica está sendo diretamente proporcional à tensão, porque quando eu dobro a voltagem, eu dobro a corrente. Triplico a tensão, triplico a corrente. Então, a corrente está sendo diretamente proporcional à tensão. Mas aí o que ele fez? Trocou o resistor. Saiu esse resistor Rx e entrou o resistor de carvão Ry. Novamente, Ohm pegou uma bateria de 10 volts, colocou lá, e aí quando ele olhou o amperímetro, estava marcando 0,1 ampere. Dobrou a tensão, quando olhou novamente o amperímetro, estava lá marcando 0,2 ampere. Triplicou a tensão. Quando ele olhou o amperímetro, marcava lá 0,3 ampere. Então, Ohm chegou à seguinte conclusão, que a intensidade, tá, de corrente elétrica que passa por um resistor é diretamente proporcional à tensão. Tá? Beleza. Só que o que acontece, estudante, é que a ciência ela evolui. E aí apareceram os materiais semicondutores, tá? E aí, quando colocaram esses materiais semicondutores na experiência de Ohm, começaram a verificar o seguinte, que quando se dobrava essa voltagem, essa tensão, né, nada acontecia, não passava a corrente. Triplicava e nada acontecia. E de repente, assim, do nada passava a corrente pra caramba. Então, chegaram à seguinte conclusão. Para que essa lei de Ohm viesse ser de verdade uma lei, a intensidade de corrente elétrica que passa por um resistor ôhmico, tá? O que é um resistor ôhmico? É um resistor que obedece à lei de Ohm. Resistor ôhmico, tá? É um resistor que obedece à lei de Ohm, tá? Então, para que isso daqui venha de verdade a se confirmar, o resistor ele tem que ser um resistor ôhmico. Claro que mais de 90% dos resistores são ôhmicos, né? Mas os materiais semicondutores, eles não obedecem à lei de Ohm, tá? Então, a lei de Ohm é a intensidade de corrente elétrica que passa por um resistor ôhmico é diretamente proporcional à tensão, tá? E aí vem-se a fórmula, né, da lei de Ohm, que é tensão é igual a resistência vezes a intensidade da corrente. A tensão é dada em volts, resistência é dada em ohms, assim, e a corrente é dada em ampere. Uma outra coisa interessante aqui, ó, é que a resistência
é constante, tá? A resistência ela é constante. Veja só, aqui no RX, para você calcular a resistência, basta você dividir a tensão pela corrente elétrica, tá? Então, se você dividir 10 por 2 aqui vai dar 5 ohms, 20 por 4 vai dar 5 ohms, 30 dividido por 6 vai dar 5 ohms. Aqui, se você dividir 10 por 0,1 vai dar 100 ohms, 20 dividido por 0,2 vai dar 100 ohms, e 30 dividido por 0,3 vai dar 100 ohms, o que prova aí que a resistência realmente ela é constante. Tranquilo? Primeira questão da aula vem falando assim: qual DDP se deve aplicar a um resistor ôhmico de resistência 200 ohms para se obter uma corrente de 100 mA? Primeiro, a corrente a 100 mA eu preciso converter para ampere. 100 mA corresponde a 100 vezes 10 elevado a menos 3 ampere. Então a corrente vai ser 100 vale 10 ao quadrado, vezes 10 elevado a menos 3, multiplicação de potências de mesma base, repete a base, soma-se os expoentes, 2 somado com menos 3 vai dar menos 1. 10 elevado a menos 1 vai dar 0,1 ampere. Esse aí é o valor da corrente. Lembrando que DDP, deixa eu colocar aqui, DDP, o que é isso? Diferença de potência. Isso é DDP, que nada mais é do que a própria tensão. Então vamos aplicar a fórmula aqui, U igual a R vezes I. Então a tensão vai ser igual a 200 ohms, que é a resistência, vezes a corrente, que é 0,1. Bom, isso daqui a gente cancela essa vírgula e cancela um zero daqui. Pronto. A tensão vai ser de 20 volts. Esse é o valor aí da DDP. Beleza? Molezinha, hein, estudante? Molezinha essa questão. A nossa próxima questão vem falando assim: o gráfico representa a curva característica de um resistor ôhmico. Determine, na letra A, a resistência elétrica desse resistor e na letra B, a DDP aplicada ao resistor quando percorrido por uma corrente de 10 ampere. Vamos colocar aqui primeiro a letra A, né? E aí vamos fazer aqui, primeiro vamos colocar a fórmula aqui, U igual a R vezes I. Se eu quero calcular a resistência, basta então eu dividir a tensão pela corrente. Aí nós vimos o seguinte, que a resistência ela é constante. Isso significa o seguinte: se eu tenho um resistor aqui, ó, um resistor 1 aqui, e eu tenho um resistor 2 aqui, a resistência que o resistor 1 vai apresentar é a mesma que o resistor 2 vai apresentar. Então basta eu dividir, por exemplo, no caso 10 por 2, tá? Porque aqui, ó, o gráfico é de tensão e corrente, a corrente já está em ampere e a tensão já está em volts. Então é só dividir 10 por 2, nós vamos ter aí 5 ohms. Esse é o valor aí da nossa resistência. A letra B, ele fala de DDP aplicada a um resistor quando percorrido por uma corrente de 10 ampere. Então agora ele quer saber qual é a tensão percorrida quando a corrente é de 10 ampere. Então colocando aqui a fórmula, nós vamos ter, bom, a resistência já sabemos que ela é constante, então ela vale 5. E a corrente 10 ampere. Então nós vamos ter uma tensão aí de 50 volts. Esse é o valor da nossa tensão. Tranquilaça essa questão, hein, estudante? Tranquilaça, tranquilaça. Então vem comigo aí na próxima questão. Próxima questão vem falando assim: a curva característica de um resistor ôhmico
está representada no gráfico. Determine na letra A, resistência do resistor, e na letra B, a DDP no resistor quando percorrido por uma corrente de 1,5 ampere. Vamos lá, vamos botar aqui letra A primeiro. Resistência é a tensão dividido pela corrente. Nesse caso, a tensão aqui vale 30 e a corrente vale 5. Logo, a nossa resistência vai ser de 6 ohms. Certo? Beleza. Vamos fazer agora a DDP. Então, vamos colocar aqui a fórmula da lei de Ohm, né? U igual a R vezes I. Como nós já sabemos que a resistência ela é constante, então eu já posso colocar o 6 aqui. A corrente é de 1,5, né? Aí fazendo 1,5 vezes 6, 6 vezes 5, 30, 0 sobe 3, 6 vezes 1, 6 com 3, 9, contou aqui a vírgula, ou seja, a tensão vai ser de 9 volts. Tranquilaça mais essa questão aí, não é não, estudante? Então continua comigo aqui, vamos para a próxima questão aí. Um resistor, quando submetido a uma tensão de 10 volts, é percorrido por uma corrente elétrica de 0,5 ampere. O mesmo resistor, quando submetido a uma tensão de 50 volts, é percorrido por uma corrente elétrica de 2 ampere. Qual o valor da resistência desse resistor em cada caso? Bom, vamos ver aqui. Vamos colocar aqui no caso ele quer saber a resistência, né? Então a resistência é U dividido por I. Então vamos lá. No primeiro caso, vamos chamar aqui de R1, a tensão era de 10 volts e a corrente 0,5. Se a gente cancelar aqui essa vírgula e acrescentar um zero aqui, a gente vai dividir 100 por 5, vai dar 20 ohms. No segundo caso, a resistência seria o caso de dividir 50 volts por 2 amperes. Então, nós teríamos uma resistência aqui de 25 ohms. Pergunta da letra B. Trata-se de um resistor ôhmico? Não é um resistor ôhmico, tá? Porque se fosse um resistor ôhmico, a resistência teria que dar o mesmo valor, tá? E no caso, a resistência não deu o mesmo valor. Você deu aqui 20 ohms no primeiro caso e no segundo caso 25 ohms. Veja só, aqui ó, no primeiro caso a tensão era de 10 volts. No segundo caso ele quintuplicou essa tensão, ou seja, de 10 passou para 50. Então a corrente teria que também estar indo no mesmo embalo, né? 0,5 vezes 5, isso dá 2,5, tá? E aqui a corrente era de 2 amperes. Então, nesse caso aí, não é um resistor ôhmico, porque a resistência não está dando aqui ó, o mesmo valor. Tranquilo? E aí, estudante? Gostou aí da nossa aula aí, estudante? Curtiu aí o nosso conteúdo apresentado? Pô, estudante, então mais uma vez eu quero te pedir de coração, dá aquele joinha maneiro no vídeo, deixa teu comentário aí no vídeo, porque o teu comentário, estudante, ele engrandece muito o nosso canal, nos motiva todos os dias a continuarmos produzindo conteúdo de qualidade para você se preparar bem para as provas que vêm por aí, beleza? Olha, se você, estudante, não é assinante ainda do nosso canal, clica aqui ó, no quadradinho vermelhinho onde está escrito assinar o canal. Clica agora nesse quadradinho, acione o sino da notificação para você ser avisado dos novos vídeos. Fica com Deus, um grande abraço aqui desse teu amigo e até a nossa próxima aula.
Tchau, tchau. Fui!